forte é o nosso Deus. Bom, irmãos, nós hoje vamos estar estudando sobre o tema restauração. Restauração. E eu convido você a abrir no Salmo de número 80. Salmos 80. Eu vou frisar apenas um verso, mas eu vou ler todo o texto, porque dá para a gente entender o pedido do salmista aqui, um Salmos de Asaf, né? Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 80. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste-lhe o terreno, ela deitou as profundas raízes e encheu a terra, com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até o mar, e os seus rebentos até o rio, porque lhe derribaste as cercas, de sorte que a vindimam todos os que passam pelo campo. O javali da selva a devasta, e nelas repassam os animais que pupulam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que fortalecestes está queimada, está decepada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortalecestes para ti, e assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Até o verso 19. Eu quero frisar que por 3 vezes o salmista fala de restauração. Verso 3, restaura-nos, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Verso 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, e faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. E por fim, o verso de número 19, restaura-nos, ó Senhor dos exércitos, e faz resplandecer o teu rosto sobre nós, e seremos salvos. Então, por 3 vezes há esse pedido de restauração por parte do salmista. Irmãos, por que falar de restauração? Por que falar de restauração? O que é restauração? É a arte de se colocar contritamente nas mãos do divino oleiro, para que ele refaça o vaso quebrado e lhe dê a forma e a beleza anteriores, depois de qualquer queda, escorregão, período de frieza espiritual, de desvio doutrinário, de empáfia, de briga com Deus, de aborrecimento com a igreja militante, com os sofrimentos, não entendendo nem aproveitando as oportunidades de crescimento. É necessário restauração quando há crise existencial, há uma necessidade de restauração quando há ressentimentos ou uma revolta contra pessoas ou contra Deus, contra os homens. Há uma necessidade de restauração quando há algum tipo de desordem religiosa, moral, ética. Ou seja, há vários motivos pelos quais nós precisamos de restauração. A restauração depende da submissão ao tratamento dispensado soberanamente por Deus e baseia-se na sua misericórdia.
Deus restaura as nossas vidas mediante a sua misericórdia. Eu não sei o que pode estar quebrado na sua vida nesta ocasião. Você viu certamente a nossa chamada para esta edição, um vaso, e se o vaso da sua vida estiver quebrado, ele precisa ser restaurado. E há muitas razões pelas quais a nossa vida pode estar quebrada. Problemas familiares, problemas éticos, problemas morais, desvios doutrinários, como citei aqui. Há várias razões. Eu quero citar pelo menos 4 razões iniciais para a gente entender por que nós precisamos de restauração. Por que a Bíblia fala o tempo todo de restauração? O texto ele vai fazer uma comparação da nação de Israel como sendo uma vinha. E uma vinha que estava decepada, uma vinha que estava queimada, uma vinha que estava destruída. Vinha destruída não produz, vinha queimada não produz. Aquela vinha precisava ser restaurada. E é essa comparação que o texto nos elenca acerca dessa vinha é a comparação com a nação de Israel. Como é uma comparação também com as nossas vidas nos dias de hoje, com a sua vida hoje, com a nossa nação brasileira, com as nações, com as famílias. Então, essa vinha pode ser comparada desde maneira coletiva às nações, pode ser comparada com um Estado, com uma igreja, como a sua vida. Nós podemos ir também tanto do particular quanto para o geral para entender esse texto. Então, essa vinha pode ser cada um de nós que está queimada, que está decepada. E aí, o autor, os filhos de Asaf, ele vai trazer esse pedido a Deus de restauração. Eu não tenho como não entender alguém que se veja destroçado, destruído, permanecer nesse estado de destruição. Nos nossos dias, nós estamos vendo, dia após dia, a nossa nação passando por situações tão difíceis. Será que nós não precisamos de uma restauração como nação, como povo de Deus? Será que nossas igrejas, os crentes, não precisam de uma restauração espiritual? Então, esse texto nos chama a atenção nesse aspecto. Então, por que nós precisamos de restauração? E eu quero identificar pelo menos 4 motivos pelos quais nós nos distanciamos de Deus, nós nos afastamos de Deus e nos expomos a essa condição de vinha decepada, de vinha queimada, de vinha destruída, ou vidas decepadas, ou vidas destruídas. Primeira delas, nós nos distanciamos de Deus porque perdemos a noção do primeiro amor. Por causa do primeiro amor. A Bíblia nos ensina, em uma das cartas às igrejas do Apocalipse, que eles haviam abandonado o seu primeiro amor. Você perdeu gradativamente aquele entusiasmo religioso, o gosto pela leitura bíblica, a vontade de orar, o gozo pela comunhão com Deus, a capacidade de crer. Perdeu e tornou-se frio, incrédulo e apático. Você trocou a casa de Deus por outras razões. Então, é possível que pessoas estejam frias espiritualmente porque abandonaram esse primeiro amor e precisam de restauração. Ou seja, razão pela qual as pessoas precisam de restauração, porque há o abandono desse primeiro amor. Segundo, por causa da perda das obrigações morais. Às vezes as pessoas vão se desapegando da palavra. Talvez você se soltou, ao invés de não se conformar com o mundo, você se conformou com o mundo. Romanos capítulo 12, verso 1, fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas você foi tomando a forma do mundo, a forma pagã, a forma de vida mundana. E quando isso acontece, há um distanciamento de Deus, porque a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. E quando nós tomamos a forma desse mundo, sistema pecaminoso caído, nós tomamos uma forma que desagrada o coração de Deus. Talvez você se soltou dessas verdades eternas e por conta disso tomou a forma do mundo.
Você passou a não se conformar com a obrigação imposta por Jesus, e a obrigação de Jesus é aquela: todo aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, 23. E talvez por conta disso, ao invés de se alimentar das coisas do Espírito Santo de Deus, você se alimentou da carne. Essa é uma razão porque as pessoas ficam destruídas, ficam quebradas, ficam desajustadas emocionalmente, moralmente, eticamente e espiritualmente. Terceiro, se distanciam por causa da perda da pureza doutrinária. Você se distanciou gradativamente do compromisso doutrinário. E quando há um descompromisso com as verdades eternas, irmãos, há muitas pessoas que estão abandonando o Senhor por filosofias, por ensinos esses que não agradam o coração de Deus, e há um desvio doutrinário. A igreja da Galácia estava nessa condição. Quando a Bíblia fala que os Gálatas eram tidos por Paulo como sendo insensatos, porque eles haviam abandonado o evangelho genuíno que eles receberam pelo judaísmo, que na verdade impunha sobre eles um fardo, uma carga que nem eles conseguiam suportar. Então, quando há desvios doutrinários, isso traz um grande problema, e pode ser que você esteja afastado de Deus por conta de desvios doutrinários. Você foi provando um monte de coisa daqui e dali, e se afastou do Senhor, se afastou das sagradas letras, e consequentemente isso trouxe prejuízo para a sua vida. Passou a sobrecarregar cada vez mais os homens, ou seja, buscar nos homens a solução dos seus problemas e não em Deus. Você trocou a glória de Deus pela glória dos homens. Isso traz problema. A Bíblia nos ensina em Romanos, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Por Ele, Jesus, por meio dEle, Jesus, e para Ele, Jesus, são todas as coisas. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Mas você trocou Jesus por outra coisa. E quando se troca Jesus por qualquer coisa, é um desvio doutrinário absurdo. Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata, e a gente sabe o que aconteceu com Judas. Quarto motivo pelo qual as pessoas se afastam, se distanciam de Deus, por causa da perda do senso de dependência. Você se esvaziou gradativamente, ou digo, você se envaideceu gradativamente, né? E até o ponto de acreditar que não precisava de mais sabedoria, mais graça, mais poder, mais presença de Deus. Você se embriagou com os bens transitórios, dinheiro, sexo, poder, títulos, prazeres, viagens, e consequentemente trocou a plenitude de Deus pela glória própria. E aí você deixou com que, de alguma forma, quando Jesus nos ensina: todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ao invés de negar a si mesmo, você deixou seu ego subir. E aí, consequentemente, isso fez com que as suas escolhas, as suas decisões fossem de mal a pior. O livro de Provérbios nos ensina que há caminhos que ao homem parecem ser caminhos de vida, mas ao final são caminhos de morte. Então, eu estou mostrando aqui para você 4 motivos pelos quais as pessoas se distanciam de Deus, se afastam. Então, eu estou falando para quem conhece, porque quem não conhece a palavra do Senhor já está numa condição de morte espiritual. Quem não conhece a palavra do Senhor já está nessa condição debaixo de condenação. Todo aquele que crê será absolvido, está salvo, mas aquele que não crê já está debaixo de condenação. E eu estou falando aqui de quanto esse contexto de pandemia deve nos trazer uma reflexão para uma volta. Uma pergunta que muitos pastores têm me feito é: o que você acha que vai acontecer depois que isso tudo passar? O que você acha que vai acontecer depois que isso tudo passar? Queridos irmãos, a minha maior expectativa não é com o governo humano. A minha maior expectativa é que a igreja se fortaleça, que os crentes voltem
mais firmes, que os crentes voltem amando mais o Senhor, amando mais uns aos outros, perdoando mais uns aos outros, sendo mais tolerantes uns com os outros, que depois disso tudo a minha maior expectativa é que nós nos santifiquemos mais, porque a noiva de Cristo está sendo preparada para o grande encontro, as bodas do Cordeiro. É nesse sentido que a minha maior expectativa é essa. E tomara que a minha expectativa não esteja errada e que a sua também não esteja errada. Porque se a nossa expectativa for meramente o governo humano, meus irmãos, nós fracassaremos. Porque essa pandemia veio também para quebrar a nossa soberba, o nosso orgulho, os nossos projetos. Todos os projetos, de alguma forma, foram por água abaixo. E agora, nós temos que alinhar a nossa vida com a vontade do Senhor. E alinhar a nossa vida com a vontade do Senhor é buscar, sobretudo, restauração para as nossas vidas. Quando nós olhamos o caráter de Deus, Deus é um Deus restaurador. Nós temos lá no Salmo de número 126, belíssimos salmos que nos ensina o que aconteceu com a nação de Israel, quando o povo hebreu pôde compor esses salmos aqui, um cântico de romagem. Um cântico de romagem, ou seja, é um cântico que fala do período da peregrinação, da caminhada, e nós também estamos numa caminhada. Então, naquele contexto, eles diziam: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E aí eles pedem: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Nós estamos hoje vivendo dias de lágrima, dia de choro. É tempo de chorar, é tempo de angústia. Nós estamos comendo pão de lágrimas, como nós já lemos nas Escrituras. Nós temos comido pão de lágrimas, dias dificílimos, de aperto, dias tais que o mundo talvez nunca tenha experimentado. Mas nós sabemos que o nosso Deus é maior que isso tudo. O Deus da Bíblia, o Deus que se revela no Pai, no Filho e no Espírito Santo é maior que isso tudo. Esse Deus, Ele tem poder para realizar a restauração espiritual. Deus restaura o homem da queda, do pecado, justificando, santificando e glorificando. Deus tem poder de restauração. É exatamente isso que eles estão cantando. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, Deus restaura. Eu não sei como é que está a sua vida. Algumas pessoas têm me abordado, ou às vezes por telefone, pelos mecanismos de contato via internet, às vezes angustiadas. Hoje foi um dia que eu orei com muitas pessoas. Passei hoje a manhã orando com as pessoas. E depois algumas pessoas me deram respostas: pastor, como foi bom o senhor orar comigo, como foi importante o senhor estar orando comigo, porque as pessoas estão angustiadas e nós que temos a palavra estamos, às vezes, nesse aperto e precisamos dia após dia dessa restauração de Deus. E essa restauração vem do Senhor, porque Deus é um Deus que restaura espiritualmente, nos reconciliando novamente nos reconciliando com Ele por meio de Jesus, seu Filho. Deus nos restaura. Segundo, o Senhor restaura também o nosso corpo. Restauração do corpo, além das possíveis e diferentes ações de Deus, Deus pode restaurar o nosso corpo físico, mudar as nossas condições, trazer saúde ao nosso corpo físico. Deus restaura mediante o poder da ressurreição de Jesus e a ação do seu Santo Espírito. Deus restaura as nossas vidas. E antes de qualquer tipo de restauração, Deus quer falar conosco. Você se lembra em Jeremias capítulo 18, quando faz a comparação da nação de Israel como aquele vaso que estava nas mãos do olheiro, e aí o vaso havia quebrado nas mãos do olheiro. Nas mãos do olheiro. Nós quebramos, inclusive, nas mãos de Deus.
Nós quebramos, inclusive nas mãos desse autor e consumador da nossa fé. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas esse Deus que tem a nossa vida nas mãos dele, ele tem esse poder de restaurar, ele tem o poder de refazer as vidas humanas, de refazer a vida espiritual, de refazer, inclusive, o planeta. Por isso que a Bíblia fala que o nosso Deus ele está dia a dia trabalhando por conta do novo céu e da nossa terra. O Senhor Jesus fala: vos prepararei um lugar. O Senhor está preparando para nós, porque Ele tem o desejo de restaurar as nossas vidas. E a restauração final, ela é aquela restauração onde nós podemos desfrutar das informações lá do livro de Apocalipse. Vi um novo céu e uma nova terra, onde as primeiras coisas haviam passado. Então, o Deus que nós servimos é um Deus que restaura. Agora, nós temos 2 exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por restauração. E quando nós olhamos essas histórias bíblicas, não é para só acrescentar informação à nossa mente, é para que a gente comece a olhar a nossa vida e, paralelamente, observar que a nossa vida não é muito diferente da deles. E o quanto esse Deus que agiu na vida deles lá, continua agindo na vida de cada um de nós hoje. Quando, por exemplo, nós olhamos para a vida de Davi, e eu vou remeter esse momento a 2 textos que talvez você já tenha conhecido, que é o Salmo de número 32 e o Salmo de número 51. Esses 2 salmos eles foram compostos exatamente porque Davi, o rei de Israel, havia passado um tempo, essa é uma descrição lá do livro de Samuel, capítulo 11, quando Davi estava, ao invés dele estar em guerra, Davi estava em casa. E em casa observou uma mulher se banhando, Batseba, e nós sabemos o que aconteceu no final dessa história. Davi desejou aquela mulher que não era dele, ela era casada, ele também, ele se envolveu sexualmente com ela, isso trouxe um dano, adultério, isso trouxe a morte do marido dela, isso trouxe a morte de uma criança. Gente, quantas coisas ruins aconteceram na vida de um rei! E quantas coisas ruins acontecem na vida de pessoas normais como você e eu. E tem dia que parece que a gente não deveria ter saído da cama. De tanta coisa ruim que acontece. Não sei se esse foi o seu dia. Tanta coisa ruim. Davi teve aquele dia que só aconteceu coisa ruim, mas porque o coração dele estava distante do Senhor. Adultério, assassinato, simulação, insensibilidade. Davi em pecado. Esse Davi estava, como diz um amigo meu, em pandarecos, sujo, culpado, e num tremendal de lama, que é o que ele nos ensina, no Salmo de número 40. Esse Davi estava sob um peso esmagador, quando ele fala, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, porque quando a gente peca, a gente se afasta de Deus, e mais do que ninguém, a gente sabe que a gente errou, a gente sabe que a gente falou coisas que não devia, pensou coisas que não devia, fez coisas que não devia, e Deus, na sua onisciência, sabe de tudo. Se nós não confessamos, ficamos debaixo de acusação, porque o inimigo vem acusando a nossa mente, a nossa vida diante do Senhor. E é por isso que nós precisamos entender que Deus quer restaurar as nossas vidas. Davi foi esse que, lá no Salmo de número 6, ele fala dessa dor dele. No Salmos 32, no Salmo 51, Davi está falando da angústia dele, porque ele ocultou. Ele precisava ser restaurado. Morre a criancinha. Davi se angustia tremendamente por conta disso. Mas enquanto Davi não fala da fraqueza dele, do problema dele, do pecado dele, Davi não é restaurado. Davi não foi restaurado enquanto não falou do que ele fez de errado. Davi era gente comum como nós. Davi era esse homem que tinha o filho que confrontava a autoridade dele, tinha um problema de uma relação incestuosa dentro do contexto da família dele.
Ele tinha pessoas que não gostavam dele, que ficavam fazendo intrigas, como Aitofel, um personagem lá de 2 Samuel, capítulo 16, versos 21 e 23, que aconselha para Absalão, filho de Davi: olha, o que o seu pai fez escondido, faça às claras. E aí Aitofel, olha só, que conselho do capeta, diabólico. Ele aconselhou que Absalão fizesse uma tenda, pegasse as concubinas e se prostituísse com as concubinas de Davi na tenda para envergonhar o pai. Que filho que não tem envergonhado o pai? Que pai não se entristeceu porque viu filhos trazendo um certo constrangimento? Davi é esse. Mas Davi, enquanto Davi ficou calado, tudo isso era dor e sofrimento para ele. Mas, queridos, foi muito tempo que Davi passou calado, sem buscar restauração. Quando a gente fica calado e não busca a restauração de Deus, a nossa vida vai de mal a pior. A sua vida pode estar indo de mal a pior se você não estiver buscando restauração de Deus. E aí eu falo tanto para pessoas que às vezes estejam dentro da comunidade cristã, dentro desse meio cristão, protestante, evangélico, quanto pessoas que estão fora, porque aqueles que estão fora estão numa condição muito pior ainda, porque eles não conhecem a Deus, estão cegos no seu entendimento, porque a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o seu entendimento. Davi é esse homem. Quer ver uma outra história? A história de Pedro. Pedro era um homem que teve a sua queda, mas teve a sua restauração. Pedro foi seguro demais. Chega para Jesus e fala assim: ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei com o Senhor. Marcos, capítulo de número 14, 29, e o capítulo 14, verso 31, ele chega a dizer assim: ainda que me seja necessário, eu vou morrer por ti, Jesus. Olha só o que o Pedro fala. O Pedro fala isso. Ele estava seguro demais. Esse Pedro foi simples demais diante daquele contexto entre o cenáculo e o Getsêmani, porque Pedro estava diante de Jesus, mas Pedro, quando Jesus estava no Getsêmani, estava sonolento, Jesus lutando em oração e os discípulos, juntamente com Pedro, dormindo. Pedro foi aquele homem covarde demais, porque quando Pedro foi confrontado depois da prisão de Jesus: olha, você é aquele que andava com Jesus? Ele fala: não sei o que diz, Mateus capítulo 26, 70. Pedro é esse que fala: não conheço tal homem. Ele teve uma convivência 3 anos com Jesus. 3 anos. E agora alguém pergunta: você é um dos que andavam com o Galileu? Não sei quem é. E por fim, alguém pergunta: você é um daqueles discípulos de Jesus? Ele fala: não sou seu discípulo. Olha só, gente, Pedro, esse homem que falou que até morreria por Jesus, agora está negando Jesus veementemente. E essa negação de Jesus, queridos, foi a queda d'água. Ou seja, Pedro foi lá no chão. Agora a gente tem um Pedro triste demais, amargurado, decepcionado consigo mesmo. E ainda bem que veio essa decepção consigo mesmo. E é exatamente nesse ponto que Deus age. Talvez Davi, se tivesse se calado e permanecido calado diante daquele cenário de adultério, de assassinato e de tantas coisas ruins que aconteceram na sua vida e na sua família, talvez se ele tivesse se calado, nunca haveria cura, nunca haveria tratamento, nunca haveria restauração. Pedro, se tivesse permanecido calado, também não. Mas o que eu acho mais interessante é que nessas 2 histórias que eu estou traçando aqui paralelamente, tanto a de Davi quanto a de Pedro, Deus colocou alguém na vida de Davi para confrontar e para mostrar a ele o seu pecado. No caso de Davi foi o profeta Natã. Natã chega para Davi, lhe conta uma historinha e Davi fica extremamente inquieto diante daquela história que ele conta, e Natã fala: Davi, você é o homem que precisa se retratar por conta daquilo que você fez. No caso de Pedro, foi o próprio Jesus. Jesus morre, ressuscita
de entre os mortos, e o Cristo ressuscitado aparece especificamente para Pedro. Isso aqui eu acho tremendo, porque Jesus, quando quer restaurar, ele não expõe as pessoas. Ele não expõe ninguém. Quando Jesus quis restaurar Pedro, ele não chamou Pedro, Pedro, já que você me negou diante de todo mundo, vem cá, eu vou mostrar para todo mundo que você pisou na bola comigo. Nós aqui gostamos de aplausos, né? Ou gostamos de plateia. E gostamos que todo mundo veja, né? Mas Jesus é um terapeuta fantástico. Eu também sou terapeuta, eu também sou psicólogo. E gosto muito de conversar no particular, porque no particular a gente tem uma profundidade muito maior naquilo que a gente fala com as pessoas, naquilo que a gente escuta e naquilo que a gente pontua. Não se trata de maneira pública aquilo que, na verdade, tem constrangimento, tem dor, tem sofrimento. E Jesus tratou de Pedro, chegou para Pedro no particular, e conversa com Pedro, e fala com Pedro, Pedro, você me ama? Aí Pedro fala assim, Jesus, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Pedro, você me ama? Pergunta a segunda vez, ele negou 3. Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Aí Jesus falou, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Na terceira vez que Jesus pergunta, nós temos uma distinção na língua grega, porque quando a Bíblia fala dessa fala de Jesus, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama com o amor que vem de Deus? Agapas-me? Aí Pedro falou, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama com o amor que vem de Deus? Agapas-me? E Pedro responde, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Na terceira vez, Jesus mudou a palavra. Pedro, filossi, você gosta de mim? Então Pedro não estava pronto nem para gostar de Jesus. Nem para gostar de Jesus. E é esse Pedro que precisava ser restaurado. E às vezes a gente não está prestando nem para gostar de Jesus, nem para gostar do Evangelho, nem para gostar da palavra. Às vezes a gente não está prestando nem para gostar da família da gente, da casa da gente, da vida que a gente tem, daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. E quanto a gente precisa buscar a restauração de coisas as mais diversas possíveis e necessárias diante desse fato de que está tudo quebrado, tudo estilhaçado. E Jesus pergunta, então, Pedro, você gosta de mim? Mudou o tom, mudou o termo, e Pedro falou, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Como quem diz, Senhor, não estou dando conta nem de gostar do Senhor. Aí chegou no ponto. Porque quando chega no ponto, naquele momento de esvaziamento, que a gente não tem saída, que a gente é confrontado pelo Senhor, que amorosamente nos confronta, porque a palavra do Senhor é refrigério para a nossa alma, porque o Senhor é manso e tranquilo e humilde de coração. Essa palavra de Jesus muda quem nós somos, porque vem com poder, encharcada pelo Espírito Santo. E é exatamente isso que nós precisamos entender. A nação de Israel, ela está precisando ser restaurada. Agora, diga aqui para mim, nosso Brasil precisa de restauração espiritual ou não? Nossas nações precisam de restauração ou não? Belo Horizonte precisa de restauração ou não? A sua família precisa de restauração ou não? Me diga aqui. Nós estamos precisando, como nós cantamos, renova-me. Nós somos esse vaso nas mãos do olheiro e que constantemente tem uma rachadura, tem um quebradinho, tem algo que depõe contra nós e só o Senhor para restaurar. Então, o tempo todo nas mãos desse olheiro, nós seremos restaurados dia após dia, como Davi assim o foi, para ser o grande rei, apontado depois em Atos capítulo 3, como um homem segundo o coração de Deus. Por tudo que ele viveu, a gente poderia falar, esse rei não vale nada. Mas para Deus, aquele homem valia muito, a ponto de ser ele uma referência. Davi é homem segundo o coração de Deus. Pedro, pedrinha, areia, não valia nada, impetuoso. Depois que Jesus restaura esse homem e fala para que
ele, e não somente ele, mas os discípulos permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. Em Atos 2, esse Pedro está lá. O Espírito Santo é derramado. Esse Pedro é cheio da graça, cheio do poder do Espírito Santo, para fazer uma interpretação profunda das Escrituras. Aquele pescador iletrado, não sabia absolutamente nada, que tinha uma das piores profissões daqueles dias, pescador. Aquele Pedro vai ser o homem que vai interpretar o que Deus estava apontando na história, como Deus traçou o plano para que Jesus Cristo viesse. Deus traçou o plano também para que o Espírito Santo fosse dado. Atos 2, o Espírito Santo é derramado. Muitas pessoas ficam confusas com aquilo tudo, mas Pedro discerne a palavra de Davi, o que Joel havia anunciado, e fala: homens, o que está acontecendo aqui foi anunciado por Davi e foi anunciado por Joel. E o que está acontecendo aqui é que o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo. É isso que está acontecendo aqui. Esse Pedro foi restaurado. E é exatamente esse fim qual Deus quer restaurar as nossas vidas, para que nossa vida seja um instrumento precioso nas mãos de Deus. Davi foi restaurado para unificar as tribos de Israel e ser um homem usado por Deus para que a nação tivesse unida em torno de Yahvé, em torno do Senhor. Pedro foi usado para interpretar aquele momento em Atos 2. E a sua palavra foi tão preciosa que Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteram, entenderam o chamamento de Deus e agora foram batizados, o Espírito Santo desce ali e Deus faz coisas grandiosas através daqueles que participavam daquilo que a gente chama de igreja primitiva. Pedro restaurado. Qual o caminho da restauração? O caminho é simples. Senhor, eu quero ser restaurado. Orar a Deus. Pedir ao Senhor. Pedir que o Senhor nos tire do mais profundo poço de lamaçal. Assumir os nossos erros, assumir os nossos pecados. Confessar o iceberg todo, né? Não só os pecados mais leves, mas também os pecados mais grosseiros. Confessar a nossa segurança pessoal demasiada, as brincadeiras inocentes, as pequenas e grandes concessões que nós fazemos, né? A falta de vigilância, a negligência devocional, o pecado da rebelião. Tem gente que fala: já chutei o balde mesmo na minha vida espiritual, não quero buscar mais a Deus, não quero orar, não vou mais à igreja, não quero saber de pastor, não quero saber de Bíblia, não quero saber de nada. Chuta o balde, mas quanto mais a gente chuta o balde, mais a gente tem que lembrar que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, quando nós entramos nesse estado de rebelião, nós agimos como Lúcifer, nos rebelando contra Deus. Então é preciso confessar e falar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Renovar a nossa aliança com Ele. Nos comprometermos com o Senhor. E uma vez que nós nos comprometemos com o Senhor diz sempre para nós aquela palavra preciosa, maravilhosa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E deixar que o Senhor faça o resto. Deixe que o Senhor faça o resto. O resto é o mais difícil, mas Deus o fará. Lembra lá do Salmos 37? Eu vou ler aqui. Se você puder, abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia no Salmos 37. E eu quero encerrar esse estudo nesta noite com a leitura desse texto, nesse tema restauração. O Salmos 37 fala assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confia, entrega e o mais Ele fará. Eu poderia citar um sem número de experiências que pessoalmente eu já tive com o Senhor, que ao longo desses mais de 45 anos que eu sirvo a Deus, que o Senhor mudou a minha vida,
que eu poderia compartilhar, que eu vi Deus fazendo, porque eu não tinha condição de fazer. Deus agindo, porque eu não tinha condição de agir. Deus restaurando, porque eu estava quebrado. Esse Deus nos chama a servi-lo. Esse Deus nos chama a celebrar o seu santo nome. É por isso que o Salmos 80 vai repetir 3 vezes. Restaura, Senhor, a nossa sorte, e resplandece o teu rosto sobre nós, e seremos salvos. E ele pede de novo: restaura, Senhor, a nossa sorte, resplandece o teu rosto sobre nós, e seremos salvos. E por fim, restaura, Senhor, a nossa sorte, resplandece o teu rosto sobre nós, e seremos salvos. Essa é a minha oração, por sua vida, por sua família, por Belo Horizonte, pelo Brasil, pelas nações. Que Deus nos restaure dia após dia. E Deus é tão especial que Ele faz tanto o privado quanto o coletivo. Trabalha tanto uma única vida quanto uma nação inteira. Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, te louvamos por esta noite. Aplica a tua palavra ao coração daquelas pessoas que nos assistem nesta hora, dos irmãos que estão aqui também. Ó Deus, que o teu Santo Espírito, ó Deus, os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, restaure, ó Deus, famílias que talvez estejam em frangalhos, marido, mulher, filhos, irmãos. Senhor, restaura a vida de pessoas que passaram pelas igrejas e hoje estão afastadas do Senhor. Restaura, Senhor, pessoas que talvez estejam nas igrejas, mas estejam também longe de Ti, fazem parte do número, mas não fazem parte da igreja invisível e precisam de conversão, novo nascimento. Ó Deus, restaura a nossa nação espiritual e bem como na saúde do nosso povo. Restaura a dignidade para que as pessoas tenham o seu trabalho, tenham o pão de cada dia, tenham, ó Deus, como sobreviver. Restaura, Deus, os sonhos, Deus, de estudo, de casamento, trabalho e tantas coisas normais da vida, e que enquanto o Senhor não voltar, nós podemos sim, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu cuidado, da Tua bênção, realizar, Senhor. Ó Deus, nos abençoe. E não permita, Pai Santo, que o diabo, ó Deus, roube, ó Deus, a Tua palavra do coração das pessoas que ouviram esta mensagem nesta noite. Mas que, muito pelo contrário, caia em boa terra e frutifique para a glória e para a honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.